Bom dia, bom sábado. Bem-vindos a mais uma lição da Escola Sabatina. Momento esse que nós dedicamos algum tempo para rever o que nós falamos durante a semana, das nossas lições, das nossas mensagens, neste caso, neste trimestre que estamos agora a falar, das 3 mensagens angélicas. Estamos na lição 4 e hoje, comigo, para recapitular esta lição, tenho a Yara. Muitos de vocês já viram aqui pelo menos uma ou outra vez. Bem-vinda, Yara. Então vamos fazer esta dupla, que por acaso é a primeira vez também, né? Estamos juntos. E juntos vamos dar o nosso melhor para fazermos o irmão lá em casa entender o que foi, neste caso, o tema Temei a Deus e dai-lhe glória. Vamos dar o contexto, vamos falar de tudo isso. Mas antes disso, é bom invocarmos a presença de Deus para falarmos da sua palavra. Podemos orar? Então, Yara, podes orar? Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por nos trazer aqui mais uma vez e nos dar a oportunidade de poder estudar a sua palavra. Eu peço que venha estar com cada um de nós, eu e o Gil, que vamos passar a lição, e com cada pessoa que estiver a nos ouvir, do outro lado, que tu possas tocar aos nossos corações para que possamos receber a sua palavra e não só ouvir, mas também aplicar nas nossas vidas. Eu peço tudo isso não porque merecemos, mas porque tu és nosso Pai, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Aproveitar, estamos ainda no início, né? Estamos na 4ª lição do novo trimestre, para dizer que se o irmão deseja ter um exemplar desta lição físico ou versão papel, pode contactar lá nos comentários, falar com qualquer irmão adventista, vai lhe fornecer esse guia de estudos da Bíblia, que nos ajuda de uma forma mais clara no tempo presente, conhecermos e entendermos o que é a vontade de Deus. Então, Yara, para nos contextualizar aqui, os irmãos estão lá em casa, estamos no tema 4, que é Temei a Deus e dai-lhe glória, que está em Apocalipse 14, verso... Se não me engano, Apocalipse 14, verso 7. Estava a pensar no 6, mas é 6 e 7. Então, durante a história da Terra, nós temos tido verdades do tempo presente. No Éden tivemos a verdade para aquele tempo era não tocarem no fruto. A verdade para o dilúvio era arrependerem-se porque vinha um dilúvio. Mesmo no tempo de Jesus era a chegada de Jesus. E hoje também temos uma verdade do tempo presente, que essa verdade foi passada a João através da mensagem dos 3 anjos. E veio o primeiro anjo voando para pregar a todo o povo, língua e nação, né? A mensagem de temei a Deus, dai-lhe glória, pois é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. E esta semana pegamos só as primeiras 2 frases, temei a Deus e dai-lhe glória, para introduzir essa lição. Então, para introduzir essa lição, começamos no sábado com o temei a Deus e dai-lhe glória. Eu achei muito interessante uma coisa que foi mencionada aqui na lição, que é uma parábola, que foi escrita pelo Søren Kierkegaard, penso que é assim que se diz o nome dele, mais ou menos assim, em que ele relata sobre um palhaço que, antes de fazer o trabalho dele, que é entreter o público, ele deu conta que havia um fogo que tinha começado. Então ele vai para o palco e tenta alertar as pessoas que havia algum perigo e que eles precisavam evacuar. Mas, dada a situação, as pessoas ignoraram. Por mais que ele tentava alertar e tentava lhes convencer do que estava a acontecer, as pessoas estavam, vamos dizer, distraídas. Eu achei esse exemplo muito interessante, porque eu acho que nós conseguimos associar isso muito bem à realidade que nós vivemos hoje, que é o tempo do fim.
Como? Vou tentar entrar um pouco em detalhe no que eu acho que é a forma com que nós conseguimos associar a esta parábola. Primeiro, é muito fácil nós olharmos para a parábola e ridicularizar o público que, obviamente, estando a ver o pânico do palhaço naquele momento, eles ignoraram e levaram na brincadeira. Mas, se nós pensarmos bem, por um lado, eles tinham alguma, vamos dizer, razão de ter reagido dessa forma. Por quê? Número um, eles estavam num ambiente descontraído. Vamos tentar imaginar como se hoje fôssemos, não sei, a um parque ou para quem vai ao cinema, fomos ao cinema. A última coisa que está na nossa cabeça é que vai acontecer algo horrível aqui, não é? Como nos dias de hoje, no mundo em que vivemos, estamos focados nos nossos objetivos, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, estudos, o que seja. A última coisa que vem à mente, infelizmente, é que Deus está aí às portas, tenho algo a fazer. Vai terminar, sim. Exatamente. Então, eles estavam num ambiente descontraído e depois aparece um palhaço que, por norma, nada sério vem de um palhaço. Ou, pelo menos, ele é a última pessoa a quem vais acreditar. É a última pessoa onde vais exato. buscar a informação credível. Então, visto essas circunstâncias, é normal que eles ignoraram, ou levaram a mensagem como menos séria. E é a mesma coisa que acontece hoje em dia. O público, as pessoas com que nós estamos a lidar dia a dia, nós como cristãos incluídos nesse público e também a fazer o papel de levar a mensagem, ok? O público distraído no seu dia a dia, nós estamos no papel do palhaço. Por quê? Porque hoje em dia, na nossa sociedade, quem acredita em Deus, quem acredita na segunda vinda, quem acredita nos milagres, somos vistos como... Somos ridicularizados, somos vistos como pessoas menos educadas, antiquadas, pessoas fanáticas, alarmistas, extremistas. E quando nós tentamos comunicar uma mensagem, ainda que não seja uma mensagem de Jesus vai vir, qualquer coisa que nós tentamos dizer é logo posto em análise ou posto como menos credível. Porquê? Porque está a vir de os palhaços, vamos dizer, os cristãos, aqueles que acreditam em coisas que no mundo científico, com a ciência avançada, não faz muito sentido acreditar. É verdade que... Sim, continua. Sim, que hoje em dia não faz muito sentido acreditar. Mas, como na parábola, havia perigo ou não havia? Havia. Se eles continuassem, como a parábola não diz como terminou a situação, mas acredito que acabou muito mal, porque, independentemente do facto que eles acreditavam ou não, a realidade era única. E a outra coisa que eu também acho muito interessante tirar dessa parábola é o facto que, mesmo sendo ridicularizado e ignorado, o palhaço continuou a tentar desesperadamente passar a mensagem a esse público que tem que sair daí. E eu acho que é exatamente a mesma coisa que nós temos que fazer como cristãos hoje em dia. É engraçado que a história se repete. No tempo de Noé ficou 120 anos. Não é? Naquele tempo, a idade, as pessoas tinham um outro estilo de vida e também sabemos que, devido ao pecado, a idade foi reduzindo, mas passou 120 anos da vida dele, okay? Mais de 20% da vida dele total, a dizer que a terra vai ser destruída. E é engraçado que poderão ter existido pessoas que ajudaram a família de Noé, porque a família de Noé eram 8. Então, 8, de certeza que não faziam a arca daquele tamanho, com mais de 50 metros de comprimento. Então, de certeza que haviam pessoas que, ok, pronto, vamos ajudar. E tal como disseste uma coisa importante, há pessoas dentro do cristianismo que também estão nesse grupo da mornidão, que é, até sabemos, passam vários anos, né, depois de tanto tempo, é a mesma coisa. Hoje em dia ouvimos um culto e é como se fosse mais um. E a mensagem é sempre aquela, Jesus está a voltar, Jesus está a voltar.
Por isso é que vem aquela mensagem, então, dos 3 anjos que vem com urgência, temei a Deus e dar-lhe glória. Exatamente. É verdade. E eu acho que, voltando à associação da história da parábola ao nosso dia a dia, é que, da mesma forma que provavelmente o desastre naquele cenário veio de repente, exatamente vai ser a vinda de Deus. E por isso é que nós, como cristãos, já devíamos estar sempre prontos, mas agora mais do que nunca devíamos mesmo apertar essa tecla, devíamos mesmo reforçar este lado nosso, que é a nossa responsabilidade com que Deus nos deixou de levar essa mensagem a todos que nos rodeiam. Agora, indo mais à parte que diz temei a Deus, Gil, aprofundando aí mais, será que temer a Deus é ter medo de Deus, fugir de Deus? O que é que isso quer dizer? Sabes que muito, infelizmente, às vezes mesmo até nós os cristãos muitas vezes chegamos a ter medo de Deus. Por quê? Porque nós sabemos do poder que Ele tem. Okay? Todos nós conhecemos que um pai que seja tem artes marciais, é cinturão negro em várias artes marciais. Qual é a atitude deles perante os filhos? Não é de devorar os filhos. O leão é o animal mais feroz da selva, mas não devora os filhos. Então, mas ainda assim convida os seus filhos, Deus convida os seus filhos a temerem a Deus. Temer a Deus é no sentido de reverência, solenidade, respeito, lealdade, submissão à sua vontade. Okay? E o objetivo do Apocalipse, normalmente quando ele vem com aquela mensagem, temei a Deus e dai-lhe glória, não é para amedrontar, mas sim para preparar o povo. A lição nos dá, na verdade, vários textos para ler, e eu queria ler só 2, Gênesis 22, 12, e se calhar também Provérbios 2, 1 a 5. Gênesis 22, 2, até já abri aqui. Que é, então disse-lhe o anjo, não estendas a mão sobre o rapaz e não lhe faças mal, porque agora sei que temes a Deus, porque não me negaste o teu filho, o teu único filho. Okay? E Provérbios, só para ligar aqui, Provérbios 2, 5. Ok. 12, 1 a 5. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como prata e como há tesouros escondidos a procurares, então, o verso 5, entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento no Senhor. Há 2 situações aqui. O que é temer a Deus? Temer a Deus, Abraão, nós conhecemos o primeiro verso de Gênesis, é de Abraão, quando ele foi-lhe pedido o seu filho, e ele, como sinal de obediência, aceitou matar o filho, mas Deus aí diz, agora sei que temes a Deus. Como assim? Mas Abraão não temia a Deus? Por quê? Porque Abraão negou a coisa mais preciosa. Ou seja, temer a Deus é centrar em Deus, pôr Deus no centro da nossa vida, como aquele que é o mais importante. Nós só tememos a Deus quando nós conseguimos ter essa abnegação total do nosso bem mais importante. Okay? E aí vamos verificar mais à frente que essa abnegação é na mente, no corpo e na alma. Mas, e só para dar, por exemplo, um exemplo de não temer a Deus, Lúcifer, okay? Ele queria ser igual a Deus. Na verdade, queria estar acima do trono de Deus.
E foi aí que exatamente o contrário que Deus queria. Okay? Porque a essência do grande conflito é basicamente gira à volta da submissão. Não é? Por quê? Porque Satanás não se quis submeter a Deus, queria estar acima de Deus. Então, temer a Deus é colocar Deus no topo das nossas prioridades. Tal como Jesus, tal como a própria Bíblia diz, sendo em forma de Deus, mesmo sendo Deus, ele não ousou em ser superior. Ele submeteu-se e teve morte, e morte de cruz, que na altura, como nós sabemos, era a pior morte que se podia ter. Era a ladrões, a feiticeiros. E Jesus, por amor a nós, negou tudo isso para submeter a Deus. Isso é temer a Deus. E qual é a diferença entre temer a Deus e ter medo de Deus? Que às vezes uma das expressões que podem ser ligadas a isso. Ter medo de Deus é o que o povo de Israel fazia. Obedecer por medo. Tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. Ou seja, viver uma vida de santidade forçada. Aquilo é temer a Deus, porque tens medo das consequências. Uma criança que sabe que o pai, se ele fizer alguma coisa, o pai vai bater, não é? Se ele usar essa mentalidade, vai viver dissolutamente quando olha, o pai está a chegar. Vai arrumar as coisas. Por quê? Porque tem medo do pai. Não existe respeito. Não existe respeito. Que não é o que Deus quer. Deus quer que nós respeitamos e amamos a Ele. Exato, é verdade. Deus quer que, para obedecermos a Deus, nós temos que entender o que Ele é. E daí o texto de Provérbios, se nós nos submetermos a Deus, fazermos a sua vontade, nós aí então vamos entender o que é temer a Deus. Por quê? Porque fazer estas coisas... já é quase a hora do sábado. Olha, então tem que largar tudo. Que horas são? Já são 17 horas, já são 17h30. Quanto tempo falta para o sábado? Chegou 18 horas e pronto, já estamos em outras atividades. Isso é o contrário exemplo de temer a Deus. Okay? E a lição continua no temer a Deus e obedecer a Deus. Okay? Porque o temor, tal como eu disse, vai implicar obediência automaticamente. E hoje em dia nós temos muito, em algumas igrejas, infelizmente, que é ter aquela coisa de graça barata. Okay? Jesus já me salvou, então temer a Deus não preciso prestar obediência. Então, o que é que achas desse tipo de obediência, do evangelho da graça barata, que basicamente, vamos obedecer a Deus. Eu creio em Jesus. Não preciso fazer mais nada. Não preciso mais nada. Eu acho que é um grande problema. É um grande problema que encontra-se nas igrejas de hoje. Mesmo não sendo nas igrejas, eu acho que também é uma desculpa que muita gente usa para não ter que mudar o seu estilo de vida ou não ter que se pôr sobre a disciplina que Deus nos exige. Porque tu às vezes encontras, eu já tive conversas com algumas pessoas que questionavam o facto de eu tentar seguir os mandamentos, isso de respeitar o sábado e os outros mandamentos, porque eles diziam, mas nós somos salvos por graça, Jesus já morreu na cruz, a coisa mais importante é amor, é ter amor, é o mandamento mais importante, amar o teu próximo, e isso basta, porque o resto já está ultrapassado, dizem eles. Mas não é isso que a lição nos ensina. A lição nos fala de uma ligação inseparável que existe entre ter fé em Deus e obedecer os seus mandamentos. Eu até gostaria que lêssemos o Deuteronômio. Eu vou usar a Bíblia aqui no telemóvel, agora tudo é digitalizado. Chegas lá mais rápido do que eu. E é mais rápido, sim. Eu tenho que procurar aqui. Se quiser, encontrei. Encontraste, pronto. Deuteronômio 6, verso 2, que diz: encontrei. Assim mostrarão respeito para com o Senhor vosso Deus, cumprindo durante toda a vida as suas leis e mandamentos que eu estou a transmitir a vós, aos vossos filhos e netos, para poderem viver longos anos. Ou seja, como a lição diz,
Cristo, e até vou ler aqui diretamente, é a personificação de todas as verdades doutrinárias. E Jesus é a verdade encarnada. Em outras palavras, usando uma equação simples, isso quer dizer que, rejeitando os mandamentos, negligenciando as doutrinas e os ensinamentos que nós temos na Bíblia, é a mesma coisa que rejeitamos a Deus. Rejeitamos a Cristo e rejeitamos a pessoa que nós estamos a alegar seguir. Sim. Porque Ele é a palavra. E se tu não segues a palavra, não segues a Deus. É impossível tu estás a dizer que eu sigo a Deus, eu tenho fé, mas depois tu não fazes o que está escrito nas doutrinas. Sim. Sim. Mas querias dizer qualquer coisa? Sim. O que eu estava a dizer é... Muitos irmãos hoje em dia vivem muito o cristianismo de ok, abandonei a minha religião, chega de religiosidade, eu agora só quero Jesus, eu amo Jesus, sigo Jesus. Ou seja, a expressão graça barata, não é que dizemos... mas qual Jesus? Qual Jesus, Qual Jesus? exatamente? Porque Jesus nunca menosprezou a lei de Deus. Mesmo uma pessoa que diz, olha, o mais importante é o amor. Mas o que é amor? Porque o próprio Deus diz, se tu me amas, guardarás os meus mandamentos. Ah, não, mas os mandamentos só são 2. Não. Quando Jesus diz, ama o teu próximo como a ti mesmo, ou ama a Deus acima de todas as coisas, lá mais à frente, Paulo diz que amar o próximo é não roubar, é não matar, é não... E amar a Deus, acima de tudo, são os primeiros 4 mandamentos. Ou seja, Jesus nunca menosprezaria a lei. Por quê? Porque a lei é a revelação do caráter de Deus. Exatamente. Okay? As doutrinas bíblicas que Jesus cumpriu, okay, são a expressão do caráter dele. Okay? Porque simplesmente dizer eu amo Jesus, como é que se evidencia isso? Como é que se evidencia isso? Porque nós também estamos aqui com o propósito de refletir o caráter de Deus. E é impossível nós refletirmos esse caráter se não vivenciamos exatamente da mesma forma que Deus vivia a palavra de Deus, que é a Bíblia, sim, Jesus. por isso é que o verso principal, o verso a memorizar desta semana, está em Apocalipse 14, 12, diz: aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Ou seja, tu és santo, és distinto, quando te entregas a Jesus. E a maneira, automaticamente, que isso vai sair, depois de te entregares a Jesus, é viver de acordo com os princípios dele. Então, dizer que... Porque o problema não é a palavra religião, porque hoje em dia o cristianismo atual é muito contra a palavra religião. Porque, na essência, a palavra religião é religar aos princípios. Então, o problema não é religião, religiosidade. Okay? Porque então todo mundo que vai à igreja dizer não quero ir contra os princípios da religiosidade, só quero Jesus. Isso é um Jesus falso. Porque o Jesus que tu queres seguir, aquele que criou os céus e a terra, ele cumpriu a lei do amor. Por quê? Porque se nós se nós dizemos que amamos a Deus, mas não lhe priorizarmos, não tememos, não o metemos em primeiro lugar, como falamos na lição passada, isso não é acreditar em Jesus. Não é acreditar em Jesus, não é temer a Deus. Não. Mas também, por outro lado, temos que ter cuidado, que é, às vezes, as pessoas vão, ok, sim, eu estou a seguir os mandamentos, mas depois tem uma ideia de que, por eu estar a fazer isso, então mereço A, B e C. Sim. Ou eu tenho direito a B e C. Que não é a situação. Exato. Por quê? Porque nós, humanos, no nosso estado caído e pecaminoso, nada que nós podemos fazer nos dá direito a nada. Verdade. A única razão por qual nós temos o privilégio de poder fazer esses atos, ou seguir a palavra de Deus e que depois vai se refletir nos nossos atos, é pela graça de Deus, Jesus, que morreu na cruz por nós,
e nos deu o cheirinho da graça dele, que torna os nossos atos aceitáveis a Deus. E, como resultado, temos, sim, recompensas Exato. por seguir a palavra de Deus. Então, é um ganha-ganha, mas temos que ter consciência de que não é pelo nosso mérito. Sim, porque pelo nosso mérito nós nunca... ainda há algumas lições, no fim da lição do trimestre passado, quando estava a estudar, e lembrei-me disso, que é difícil fazermos a vontade de Deus por nós mesmos, porque é só de imaginar, tens que amar quem te odeia. Tu sabes, olha, aquele irmão não me suporta, então eu também não o suporto. Aliás, Fez-me desculpa, mal. não é só difícil, eu acho que é até impossível. Exato. Então, por nós mesmos não conseguiríamos ser perfeitos. Por nós mesmos não conseguiríamos ser perfeitos. É verdade. É perfeito. É muito importante. Temos em consciência isso, porque não seguindo os mandamentos, não estamos a fazer nada. E também, seguindo os mandamentos, pensando que são esses atos que vão nos salvar, também não estamos a fazer nada. É preciso haver a junção das duas coisas. Sim. É preciso terem consciência de que é tudo por e pela graça de Deus. É verdade. E como é que nós conseguimos viver uma vida centrada em Deus, Gil? Sim, estamos a falar em temer a Deus e dar-lhe glória. Olha, uma coisa engraçada. Há umas semanas eu experimentei yoga. Ah, é? Eu experimentei yoga. Eu nunca tinha feito, porque pronto, foi pelo desporto, né? Porque temos a coisa de experimentar os outros desportos todos. Vamos experimentar yoga. Yoga como desporto é como qualquer outro desporto. Okay? Foi bom como desporto, ajudou a aliviar. Também foi sua iniciação, claro. Não conseguia fazer aquelas poses assim, não. Mas o que me chamou a atenção para relacionar com essa lição foi que a instrutora estava sempre a dizer: agora esqueçam todo mundo, naquela voz serena, esqueçam todo mundo. Foquem-se só em vocês. Por quê? Porque a força vem de dentro de vocês. Foquem só em vocês e canalizem a energia, a vida que vem dentro de vocês. Porque vocês são o centro da vossa vida. Esse discurso. E eu, como cristão, eu estava aí com os olhos tipo... Com vontade de dizer, espera, não é bem assim. Não é bem assim. Por quê? Porque ao temermos a Deus e a dar... Já agora, não sou contra as pessoas que fazem isso pela prática de desporto, mas eu alerto a nós, os cristãos, a fazermos esses exercícios quando a parte psicológica, ou a parte do mantra, digamos assim, começa já aí a buscar tirar o centro da vida, que deve ser Deus. E porque hoje em dia nós temos a nossa vida centrada em muitas coisas. No dinheiro, no trabalho, no prazer de viajar, a vários outros prazeres, comida, no poder, em querermos ter posições, no desporto, basta, na música, no entretenimento, na família, porque às vezes nós vemos no amá-la em amar a família. Mas nós temos a família, ou o dinheiro, ou todos os outros prazeres como centro da vida. E ao contrário desses ensinamentos todos, Deus nos chama a temer. E temer a Deus e dar-lhe glória é pô-lo em primeiro lugar, como já falamos na lição de domingo e de segunda-feira. E posso só ler, vamos ler, na verdade, nem precisa ler até Mateus 6,33, que diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Okay? Por isso é que eu vou ler Hebreus 11. Hebreus 12, na verdade, 1 e 2. Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta,
olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está sentado à destra do trono do Pai. Ou seja, o grande conflito sempre foi uma batalha da mente. Okay? Sempre foi uma batalha de quem ocupa a nossa mente. Quem está no centro da nossa Quem vida. está no centro da nossa vida. Quem está no centro da nossa vida. E aquilo que estiver no centro da nossa vida, automaticamente, isso é científico, vai se refletir fora. Se alguém tem muito trabalho, vai se refletir fora no stress. Se alguém ama muito, muito a sua família, vai se refletir para qualquer coisa. Lembra-me do meu irmão. Ou seja, aquilo que nós tivermos na nossa cabeça, se é o entretenimento, toda vez que estamos a falar, sem querer, infelizmente, até a mim muitas vezes acontece, até em pleno sábado, às tantas, eu me dou a cantar uma música que não tem nada a ver com o dia de sábado. Por quê? Até pode ser da música mais romântica, sem letras mais, sem nada, é uma música até boa. Mas por que está mal? Por quê? Porque é o que mais ouço. Porque é o que mais se ouve, é o que mais se vê, é o que mais assisto. Então, o meu cérebro automaticamente não vou conseguir pensar noutra coisa. Por isso é que Hebreus nos diz, Paulo nos diz que devemos encher a nossa mente com coisas da eternidade. Okay? E diariamente, não é? E diariamente, ok? Então, isso é difícil por quê? Porque automaticamente nós passamos, por natureza pecaminosa, pensar em Deus não é automático. Por natureza pecaminosa, pensar em Deus não é automático. Ninguém ensina uma criança, quando parte um copo, dizer que não foi ela. Okay? Ninguém ensina. Então, por natureza pecaminosa, aos poucos não, cada vez mais é difícil nós conseguimos pensar em Deus. Então, temos que fazer um esforço de escolher propositada e deliberadamente as coisas que são celestiais. Só assim que nós conseguimos temer a Deus, nesse caso, e pô-lo no centro da nossa vida. E só para terminar, li Hebreus, mas quero ler também Filipenses 4:8, que é um texto deveras conhecido. Filipenses 4:8, que diz: para terminar, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que tem boa fama, e se há alguma virtude e algum louvor, isto seja o que ocupe o vosso pensamento. Então, se nós queremos ter uma vida centrada a Deus, em Deus, nós temos que, todos os dias, a nossa mente se ocupar de coisas... Escolher Deus. Escolher Deus. Todos os dias. Todos os dias. Em tudo que nós fazemos. Quando tomamos decisão de como é que vou passar o meu tempo, é verdade. Tem que entrar isto. Sim, é verdade. Porque imagina, a pessoa se pergunta hoje em dia como é que vamos glorificar a Deus. Na lição, por exemplo, seguinte, nós já podemos aqui fazer essa ligação. Como é que nós vamos glorificar a Deus? Okay? Porque nós temos a nossa correria, então, será que é só ler? Ou como é que é? Em forma prática. A pessoa se pergunta, como é que vamos glorificar a Deus? Eu acho que geralmente o que vem à cabeça quando ouvimos de glorificar a Deus, vou ser honesta, a primeira coisa que aparece é cantar louvores, por exemplo. Tudo que é associado aos costumes que nós temos quando nós viemos à igreja. Só que não é limitado a isso. Há muitas mais formas em que nós podemos dar glória a Deus sem ser só cantar, que também é muito importante, ler a Bíblia e o que nós já conhecemos, mas também tem outras formas que eu diria que até
podem ser as que acabam por ser um pouco mais difíceis, porque exigem disciplina e exigem domínio próprio e exigem nós rejeitarmos o eu que estivemos a falar há pouco. Porque a Bíblia nos diz que o nosso corpo é o templo de Deus. E uma maneira de podermos glorificar a Deus é cuidar deste templo. Coríntios, eu acho que podemos até ler, é melhor. Sim, sim. Coríntios 10. Eu vou chegar lá, daqui a pouco eu chego lá. Tu já chegaste lá? Coríntios. Falhar um bocado. Podes ler se encontraste. Coríntios 10. 10, verso 31. Olha, old school, venceu a tecnologia. Venceu a tecnologia. Às vezes a tecnologia nos falha. Pois é, pois é. Como dizem, old is gold, ou seja, o antigo é ouro. Como é que diz? Coríntios 10? Verso 31. 31, ok. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, façai tudo para a glória de Deus. Exatamente. Fazei Porque tudo, sim. vamos tentar pensar desta forma. Eu até fiz uma analogia na minha cabeça enquanto estive a estudar, que para mim fez sentido, vamos agora ver se faz sentido para toda a gente, é que um tempo, para quem está habituado a estudar a palavra de Deus, está sempre na igreja, pode até fazer sentido rápido. Mas para quem não tem muito contato com a palavra, como assim o meu corpo é um templo de Deus e glorifico a Deus com o meu corpo? Eu vi e interpretei desta forma. O que é que se faz num templo? Adoramos a Deus, as pessoas vão lá, adoram e também a mensagem, existe uma mensagem passada. Partilhamos a mensagem com o público que vem à igreja. E eu acho que o mesmo nós podemos fazer com o nosso corpo. Yara, como? Okay? Quando nós cuidamos do nosso corpo, comemos o que temos que comer, o que devemos comer, porque o nosso corpo é quase como uma máquina. Existem regras, existe podes e não podes comer, podes e não podes beber, para nós funcionarmos no nosso pico. E é isso que a Bíblia nos ensina que nós temos que fazer. A forma de glorificar a Deus com o nosso corpo é exatamente usar tudo o que Deus nos deu, a inteligência, a informação à qual nós temos acesso, para poder cuidar do nosso corpo o máximo possível. Isso quer espiritualmente e fisicamente. Por quê? Porque nós somos a obra-prima, podemos dizer, de Deus. E fomos criados com um propósito. Mas nós não vamos conseguir, vamos dizer, atingir esse propósito, ou nós não vamos conseguir viver esse propósito se o nosso corpo não estiver pronto para o fazer, não estiver em condições para o fazer. Porque da forma que nós cuidamos do nosso corpo vai refletir vai refletir na forma que nós pensamos, na forma que nós interpretamos as coisas, das opiniões que nós vamos tendo. Por exemplo, uma pessoa que passa o dia todo a ver televisão, a ver filmes que não têm nada a ver, vais-lhe trazer assuntos sérios, não vai dizer grande coisa, obviamente, porque o que nós enchemos o nosso corpo é o que depois vai sair. Não vais pôr lixo e depois sair tesouro. E, ao mesmo tempo, nós, basicamente, somos, eu gosto de dizer, a única Bíblia que muita gente vai ver. E nem sempre, quando vamos à parte que eu disse do templo, passar a mensagem, nem sempre a mensagem tem que ser passada verbalmente. Muita da comunicação, os psicólogos até dizem, é feita através de gestos, nossa forma de estar, comportamento, etc. E eu acho que até isso é uma forma muito mais efetiva de passar a mensagem a outras pessoas do que falar com elas. Porque falar é muito fácil. Agora, mostrar na tua forma de vestir, na tua forma de comer, na tua forma de viver que tu és um cristão, que tu segues a Deus, aí eu acho que é muito mais efetivo, porque quem te olha, vê, não,
o Gildo tem algo diferente dele. Por quê? Porque cuidando do nosso corpo da forma que Deus nos ensina, automaticamente vai nos fazer refletir Deus. Sim, por isso é que uma das mensagens atuais também que a Igreja Adventista promove é a mensagem da saúde. Que é... Por quê? Porque, imagina, Deus quer habitar no nosso corpo para que nós possamos agir de acordo com o caráter de Jesus, sermos como Jesus, tal como Deus, Jesus próprio diz, o Pai está em mim. Okay? O Pai está em mim. Ou seja, Jesus deixou Deus habitar no corpo dele. Então estamos a falar de Jesus na divindade. Jesus, como filho de Maria, deixou que Deus habitasse nele. Então imagina se Deus habitaria em Jesus, guiaria a vida de Jesus, se Jesus já estivesse ocupado a mente dele com várias outras coisas. Hábitos saudáveis, quer de forma física, que temos que várias vezes alertar para a falta de saúde física, que é um grande mal hoje em dia, como a saúde psicológica. E não sei se ias falar, peço desculpa, não sei se ias falar, mas a lição nos recomenda ler também Romanos 12, 1 a 2, que é: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita e perfeita vontade de Deus. Okay? Alguns pontos importantes a pegar aqui. Culto racional, que é nós pela mente, que nós temos na nossa mente. Okay? Assim, temer a Deus é ter Deus como o principal centro da nossa mente, dos nossos pensamentos. Agora, culto racional é não simplesmente dizer Jesus eu te amo, mas não viver segundo os seus princípios. Agora, uma parte que eu prestei muita atenção é o segundo verso é: não vos conformeis com este mundo, com este século. Aqui não está só a dizer, a meu entender, não está a dizer só, olha, não, pronto, se contentem, como Paulo diz, não se contentem com esse mundo, pronto, queiram um mundo melhor. Mais do que isso, eu atentei ao português, que é: conformar é tomar forma, moldar-te a. Então, mais do que dizer, olha, não ficam satisfeitos só com esse mundo, aspirem pelo mundo melhor. Aqui, a meu entender, quer dizer, não tomem a forma deste mundo. Ou seja, quando a Yara olhar para o Gildo, tem que distinguir de uma outra pessoa que não acredita em Deus. É muito triste quando durante a semana, é muito bonito, no sábado estamos aqui, sábado de manhã, e pronto. Quem nos vê, estamos todos engravatados, a Yara de um belo vestido. Aí todo mundo vai saber que tu és uma pessoa de bem, que és uma pessoa ajudadora, as pessoas vão te pedir esmolas, tudo isso. Sabem que não vais dizer asneiras e que só vês coisas boas, só cantas louvores. Mas agora, durante a semana, é aí onde nós precisamos mostrar que nós não temos a mesma forma do mundo, que nós não estamos moldados segundo o mundo, ou seja, não vos conformeis, não tomeis a forma do mundo. Tem que perceber que a vossa forma é apresentada em culto racional para Deus. Exatamente. É verdade. E isto é uma coisa que vai exigir disciplina, porque não é fácil, porque nós temos que largar a satisfação momentânea que nós procuramos em os alimentos errados, em passar o dia todo sentado ou deitado em casa, em ouvir tudo e mais alguma coisa que nós desejamos, ou assistir tudo e mais alguma coisa que nós queremos ver, vestir tudo o que nos apetece vestir, vai exigir nós dizermos não a essas coisas. Sim. E isso só será possível, obviamente, se deixarmos e fazemos aquele sacrifício que
a Bíblia nos diz do nosso corpo total, corpo e alma a Deus, para que Ele possa trabalhar em nós nesse aspecto e nos dar forças para conseguir tomar essas decisões que são tão necessárias para podermos cuidar deste tempo, desta bênção que Deus nos deu. Amém. Que, fazendo ao contrário, é uma forma de, posso dizer, desrespeito a Deus. E nós vamos ser cobrados por isso. Eu também queria mencionar o facto de que pode parecer que no momento é um sacrifício, mas se nós vemos ao longo prazo, todas as instruções que Deus nos dá para cuidar do nosso corpo, de como gerir o que consumimos, etc., é tudo para o nosso benefício. Não vai ser apenas uma questão de estou a tornar o meu corpo um templo para Deus, mas nós mesmos vamos nos sentir 100 vezes melhor por estar a viver desta forma, porque nós fomos criados para o tal propósito e só beneficiamos disso. É verdade. Só beneficiamos de viver a vida da forma que Deus quer que nós vivamos a vida. Sim. E então, avançando para a lição de quinta-feira. Já está. Fala-se dos vencedores do Apocalipse. Sim. Gil, queres elaborar um pouco mais? Todo esse propósito, tal como Apocalipse 14:2 diz, aqui estão os vencedores, os santos dos últimos dias. Aqueles que cumprem a vontade de Deus, têm a fé de Jesus. Atenção uma coisa. Ele diz, aqui estão aqueles que guardam os mandamentos e têm a fé de Jesus. Não? Têm fé em Jesus. Ou seja, têm a fé de Jesus. Qual é a fé de Jesus? A fé de Jesus é a qualidade de fé que capacitou Cristo a vencer as várias tentações. Okay? Quando nós exercitamos a nossa fé, ela cresce. É como tudo. Okay? No início é sempre mais difícil. E tentando fazer sozinho, não vamos conseguir. Okay? Sem apoio de Deus. Mas quanto mais nós exercitamos a nossa fé em Cristo, nós estamos a mostrar que tememos a Deus. Okay? Porque, ligando à parte inicial, é temer a Deus, é a abnegação do nosso bem mais precioso, da nossa mente e focar-nos em Deus. Então, quando nós tememos a Deus, nós estamos a ter a fé de Jesus. Por quê? Porque essa fé de Jesus vai nos capacitar todos os dias a fazer exatamente isso que nós dissemos. Escolher em cada coisa glorificar a Deus. Okay? Glorificar a Deus não é só dizer, Senhor, eu vou calçar este tênis, dou-te glória. Pode ser, e não há mal nisso. Mas o que é que reflete disso? Porque Jesus diz, não é por dizer Senhor, 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 okay, que tu vais ser o santo dos últimos dias. É quando a tua vida diária, tu vais abnegar aquilo que é mais importante para ter Deus guiar, deixar Deus guiar a tua vida. E ali as outras coisas vão se encaminhar. E os vencedores do Apocalipse, ou seja, vencedores dos últimos tempos, que podemos ser nós, só o seremos quando começamos a obedecer essa primeira mensagem. E lembra do contexto, irmão, que nós falamos? São 3 mensagens angélicas e a primeira, esta semana, só tivemos a falar de temer a Deus e dar-lhe glória. Ainda tem outra parte, pois é vindo a hora de seu juízo e as outras 2 mensagens. Então, nós seremos vencedores quando precisamente tememos a Deus. Aceitamos a Jesus Cristo. E já dissemos que aqui é temer a Deus. E é nisso que nós vamos também dar as últimas palavras. Podes prosseguir, Yara. O resumo disso, sim. Sim, eu só queria acrescentar que e inclui também todos os passos que tivemos a falar aqui na lição, sim, que é tudo o que vai construindo um só propósito, que vai temer a Deus, respeitar a Deus. Respeitar a Deus, seguir os seus mandamentos. Sim. Sigo os seus mandamentos, entrego o meu corpo e alma como sacrifício e vivo o que é ser o templo de Deus.
Exato. E assim só é que chega ao fim, que é ser Ser vencedor. vencedor. Ser Exato. vencedor. Sim, Que eu acho que é basicamente o que a lição acaba por depois resumir aqui na sexta-feira. sim. Sim. Ah, Que esse trimestre está a ser só num capítulo, basicamente, do Apocalipse 14, estamos a ter um trimestre, estamos na quarta lição, que, pronto, para concluir, e eu vou dar as últimas palavras, e a Era também pode acrescentar, que a mensagem dos 3 anjos não é uma mensagem de terror, não é para termos medo, porque é vinda a hora do seu juízo. E já vamos falar muito mais do que é, esse nós temos falado do que é esse juízo. Temer a Deus e dar-lhe glória. Nós damos glória a Deus em tudo que nós fazemos, comendo, bebendo, no que vemos, no que falamos. E isso mostramos que nós acreditamos em Deus. Não apenas dizer, olha, já não sou isso, já não sou aquilo, mas no dia a dia nós mostramos que tememos a Deus. E na próxima lição vamos continuar as outras partes do capítulo. Poderá ou não ser a segunda parte do versículo, por isso convidamos o irmão a estudar a próxima lição. Vamos aqui fazer um suspense. Mas de facto é isso, temer a Deus e dar-lhe glória requer a obediência e só com Jesus conseguimos fazer genuinamente. exatamente. Eu só queria acrescentar no que o Gil disse, que essa mensagem dos 3 anjos não é de alarme, porque na verdade a batalha não é nossa, não é? A batalha é de Deus. Deus é que vai lutar para nós. A única coisa que nós temos que fazer, que a lição repete e a Bíblia repete várias vezes, é nos entregar a Deus. Amém. 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 Então foi esse o nosso estudo. E para terminarmos, eu vou orar, uma vez que a Yara começou. Vamos orar então? Querido Jesus, muito obrigado, porque o Senhor não faz nada sem avisar ao seu povo, não faz nada sem dar conhecimento do que vai acontecer. E o Senhor vem nos alertando sempre de como este mundo vai terminar. E não para termos medo, para ter um temor ou um pavor, mas nós estarmos preparados para a tua vinda. Nós queremos ser esse povo que não se perca neste mundo, que continuemos com os olhos no alvo, que és tu, Jesus. Então queremos te dar glória, obedecer os teus mandamentos, viver de acordo com a tua vontade e que a nossa vida no dia a dia possa transparecer o amor e o caráter de Jesus. E que a fé de Jesus esteja em nós, que o Senhor habite em nós, e essa fé nos ajudará a resistir o inimigo, a astúcia do inimigo, porque nós sabemos que ele quer te destruir, quer te fazer perder através de nós, Pai. Então, que nós possamos ter dentro de nós o teu querer, a tua vontade e o teu Santo Espírito. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, feliz sábado, Yara. Feliz sábado. E feliz sábado o irmão que está aí em casa também.